Olá, criptomaníacos! Então, o presidente Jair Bolsonaro foi no Flow Podcast e acabou comentando ali brevemente sobre Bitcoin, que ele diz não conhecer, e sobre a tal criptomoeda indígena, que ele baniu completamente porque não via sentido em índios utilizando criptomoedas. E como nós fazemos parte da tribo Sonegar, nós estamos muito interessados nessa questão e vamos discuti-la ao longo desse vídeo. Também falaremos sobre a deflação no Brasil. A mídia ficou maluca, está falando agora que deflação é pior do que a inflação. Será mesmo? Descobriremos tudo isso logo após a vinheta. E hoje eu começo agradecendo o presente que eu ganhei da Kaspersky, melhor antivírus do mercado. Me mandou esse moletom aqui. Estão vendo esse ursinho aqui? Esse é o ursinho da Kaspersky de costas aqui no computador. E ele está aqui também, ó. Esse é o ursinho, né, símbolo da Kaspersky. E como eu ganhei presente, eu pedi também um presente para vocês, né? Não é justo somente eu ficar ganhando presente e vocês ficarem aí de mão abanando. Então deixa aquele like lá para colaborar com o canal, né? Já que você vai ganhar um presente. E o que eu pensei? A gente está num momento de mercado agora complicado com relação à segurança. Vocês podem ver, a notícia saiu hoje falando: não perca seu Bitcoin. 7 pontos importantes sobre como se proteger para não perder suas criptomoedas. Diversos especialistas falando dos problemas, principalmente de hackers invadindo aqui alguns projetos, algumas plataformas como a Nomad e também a Solana. Muita gente perdendo dinheiro do mercado de criptomoedas, tendo suas criptomoedas roubadas, e graças a essa parceria que eu tenho com a Kaspersky, eu pedi esse presente para eles de praticamente entregarem de graça aí antivírus para vocês somente hoje, tá, pessoal? Eu sei que o vídeo vai sair tarde, então somente até 11h59 da noite você consegue proteger o seu computador e o seu celular com os produtos de antivírus da Kaspersky. Como é que isso funciona? Geralmente o link aqui do canal já te oferece 50% de desconto. Então você vem aqui, por exemplo, esse é o último vídeo que eu tinha postado, né? Vocês descem aqui e vocês encontram patrocinadores, tem a Kaspersky aqui, clicando, você vai para essa página de produtos aqui da Kaspersky e encontra aqui embaixo todos os produtos de antivírus com 50% de desconto. Já é um mega desconto, mas eu não acho que seja suficiente para que a maior parte de vocês consiga proteger seu equipamento. Quem mexe com criptomoedas precisa de um bom antivírus em sua máquina para evitar aí algumas invasões conhecidas no mercado. Então, o que eu pedi para a Kaspersky? Um desconto maior, pelo menos por poucas horas, e é isso que eles entregaram, utilizando o link, esse link que vocês viram, né, que está aí na descrição do vídeo, e colocando o cupom, esse cupom aqui, ó, 674T72, inserindo esse cupom, além dos 50%, vocês vão ganhar também mais 70% de desconto, então 50% com 70% a mais, vai dar praticamente de graça isso para vocês, né? Então vai ficar muito barato somente ao longo das próximas horas, até 11h59 horas de hoje, tá? Dia 10 de agosto. Então você aí que não tem antivírus, não tem uma proteção adequada, aproveita, utiliza o link e utiliza esse cupom que está na tela para você conseguir esse desconto absurdo da Kaspersky. Obrigado ao pessoal da Kaspersky por permitir aí que os criptomaníacos também tenham acesso a um antivírus de qualidade. Mas vamos falar sobre a principal notícia do vídeo, que foi a ida do presidente Bolsonaro no Flow Podcast, o maior podcast do Brasil. Ele ficou 5 horas conversando, várias coisas interessantes, né? A gente percebe ali que ele realmente é aquele tiozão do churrasco, é um cara engraçado, isso é um cara carismático, né? E você percebe a quantidade de pessoas que assistiram a live lá, o Flow Podcast, né? Mais de 550 mil pessoas simultâneas ali assistindo. Então, realmente, ele tem um poder muito forte. O que ele fala reverbera pelo Brasil inteiro, e ele acabou falando algo que não foi, digamos, positivo para a imagem das criptomoedas. Ele começou falando aqui, como vocês vão ver na matéria, que ele não conhece Bitcoin. Eu nunca mexi com isso, disse o Bolsonaro. Não sei o que é Bitcoin e acho que a maioria da população não sabe. Bom, pelo menos ele falou sobre o Bitcoin. Isso acaba gerando interesse nas pessoas de tentarem descobrir o que é o Bitcoin,
O que é esse negócio estranho? Muita gente que nunca ouviu falar acabou escutando no Flow. Mas não deixa de ser estranho. Em 2022, na hora que está tudo sendo digitalizado, inclusive as moedas estatais estão sendo digitalizadas, o presidente de um país, de uma das economias mais fortes do mundo como o Brasil, não conhecer nada, nem saber o que é o Bitcoin. É claro, ele fala que o Paulo Guedes está tocando isso, mas enfim, alguma coisa ele já deveria saber, né? Se você pensasse assim num cargo dessa importância. Por outro lado, é muito bom para a gente que o Estado não conheça as nossas ferramentas, né? As nossas armas contra o bandido. Então, se o bandido quer roubar a gente e ele não sabe o que a gente utiliza para se proteger, muito melhor. Pior seria se o bandido souber tudo que você tem, todo o sistema de segurança que você possui na sua casa, como pular a sua cerca, como invadir a sua casa, onde fica o seu cofre. Então, enquanto o bandido está aí meio perdido, desorientado, sem saber o que são as criptomoedas, isso é positivo para a gente, tá, pessoal? Para quem confia no Estado, acha péssimo, mas para a gente que sabe que o Estado é somente um bandido, um parasita, é positivo que ele não entenda. É claro que o conhecimento do Bolsonaro é inferior ao conhecimento da Receita Federal e de outros órgãos estatais que já estão estudando criptomoedas há mais tempo. Mas é interessante a gente notar como eles ainda estão atrasados com relação ao avanço da tecnologia. E outra coisa aqui que foi questionada foi a questão daquela criptomoeda lá atrás, acho que foi em 2018 ou 2019, que foi proposta uma criptomoeda para os índios. E para que serviria essa criptomoeda indígena? Então, não faz muito sentido, né? Você fala, para que vai criar uma criptomoeda, mais uma shitcoin, para o índio usar? Disse o Bolsonaro: descobri que a FUNAI tinha um contrato de 50 milhões de reais para ensinar índio a mexer com Bitcoin. Tá errado, não era Bitcoin. Quem dera fosse, né? Era uma criptomoeda estatal criada para os índios utilizarem. Coisa estranha, realmente. Na transição, vamos cancelar isso aí. É sacanagem, disse o presidente Bolsonaro. E ele tá certo, né, pessoal? Você parar para pensar, para que você vai criar uma criptomoeda estatal? Já perdeu o sentido de cripto, já não é uma criptomoeda, já é uma porcaria qualquer para o índio utilizar. Então, por que ele não usa o real digital? Ou por que eles não ensinam o índio a utilizar Bitcoin? Porque realmente, aí sim faz sentido, né? Se o índio tem o Bitcoin na mão, ele está se protegendo do problema que ele tem hoje. Porque qual é o problema do índio, né? Todo mundo fala, o índio precisa ter a terra dele, né? A terra é do índio, toda aquela área indígena lá não podem mexer, ninguém pode invadir e tudo mais. Beleza, se a terra é do índio, a propriedade é do índio, ele tem que fazer o que ele quiser na terra dele. Se ele quiser plantar mandioca, se ele quiser criar gado, se ele quiser construir um shopping center, é direito dele porque a propriedade é dele. Mas não é isso que o Estado faz. O Estado não dá a propriedade para o índio. Ele fala que dá, mas quem controla é o Estado. O Estado não deixa o índio fazer nada, não deixa o índio se desenvolver, progredir. Então, a ideia é como se fosse um zoológico humano. Deixa o índio lá vestindo tanga e para o europeu e para os brasileiros passarem lá e verem o índio, ai que lindo, que maravilhoso, mas o índio não pode utilizar a propriedade dele para se desenvolver, para realmente ganhar dinheiro na sua propriedade, para que eles tenham uma condição de vida melhor e também para que mantenham a sua cultura viva. Se não for assim, os índios serão obrigados a migrar para grandes centros e a cultura indígena vai morrer, porque não tem como eles ficarem lá pescando, caçando em pleno 2022. O índio quer ter uma condição de vida melhor, é um direito do índio, isso é impedido pelo Estado na hora que não dá propriedade. O índio não tem direito à propriedade e o Bitcoin é uma forma do índio conseguir esse direito, né? Ter acesso a uma propriedade que é inconfiscável. O Estado não consegue meter a mão como mete na terra indígena. Então seria a solução dos problemas do índio, o Bitcoin, e é óbvio que o Estado não vai ensinar isso, né? Vai querer entregar o quê? Uma criptomoeda, uma shitcoin qualquer estatal lá, somente para enganar bobo, desviar esse dinheiro todo, desviar recursos e não vai mudar nada na vida do índio. Quem tem que decidir como viver, o que fazer da propriedade, se vai vender aquilo para ter uma vida melhor, é o índio. Ele não é inferior ao homem branco para a gente definir que não, ele não pode vender a terra dele, ele não pode criar gado, ele não pode plantar. Aquilo ali não é um zoológico para a gente passar e ficar aplaudindo o índio dançando na chuva. Não é assim que funciona. Ele é um ser humano tão importante quanto a gente, ele tem que tomar a decisão da vida dele, cuidar da propriedade dele como ele bem entender. É um absurdo
que a gente, ainda hoje, né, 2022, a gente trate o índio como uma pessoa irracional, como eles não têm capacidade de tomarem conta da sua propriedade, a gente vai tomar conta da propriedade e protegê-la, e óbvio que a gente não vai proteger, né? Como o Estado não protege absolutamente nada nem ninguém. E se o controle estatal sobre as terras, sobre as propriedades, impedem esses povos de se desenvolver, de crescer, de evoluir, a mesma coisa acontece com o controle estatal sobre o dinheiro, porque o Estado, a qualquer momento, pode imprimir moeda, retirando o valor das mãos das pessoas que deveriam ser as reais proprietárias do dinheiro. Então, o Estado consegue controlar a gente justamente com isso, tomando a nossa propriedade e controlando a forma que a gente pode usar a nossa propriedade, seja a terra, seja o dinheiro. E a gente sempre reclama aqui da inflação, e o normal seria, na hora que existe uma deflação, ou seja, acontece o inverso da inflação, a gente deveria comemorar, ficar feliz. Mas não é isso que a gente está vendo acontecer na mídia. Primeiro, vocês notam a diferença entre quando isso acontece no exterior e quando acontece no Brasil. A mídia distorce informações dependendo do interesse dela nas situações. Então, aqui você vê no G1 eles comemorando a inflação nos Estados Unidos, que foi divulgada hoje e que perdeu força, ficando em 8,5% no ano, né? Considerando julho, quando se considera 12 meses, e ficou menor do que 9,1% que estava no mês passado. Então a inflação está caindo muito porque o combustível ficou mais barato, e aí eles comemoram aqui, falam que a inflação está sendo controlada e tudo mais. E aí você olha para o Brasil, onde a mesma coisa está acontecendo, ou seja, a inflação está sendo reduzida, está acontecendo uma deflação nesse último mês, nesses últimos meses, uma queda nos preços, e aí eles tratam de forma completamente diferente. Olha a pergunta aqui, olha a frase do R7. Deflação persistente é mais hostil do que inflação para a economia. Então, se nos Estados Unidos é positivo, no Brasil, aí não, aí já é ruim, entendeu? Ter deflação aqui é negativo. Olha a maluquice que eles colocam aqui no subtítulo. Período marcado por queda dos preços desestimula o consumo. Peraí, vamos lá. Se o preço cai, você consome mais ou menos? Eu consumo mais, né? Se o preço está caindo, isso estimula o consumo. Eu quero comprar mais, porque está barato. Aqui eles falam que é o contrário, que a queda de preços desestimula o consumo. Ou seja, se o preço subir, aí você fica louco para comprar. Entendeu? O preço está subindo, você fala, porra, quero comprar muita coisa. Olha a lógica do jornalista, dos economistas. Né? Para eles, o que estimula o consumo é a inflação, é a subida de preço. Quando tem uma queda de preço, aí é um desestímulo, você não quer comprar. E a matéria continua aqui trazendo, por exemplo, a opinião de uma economista da XP que diz que se a inflação é ruim, a deflação é ainda pior, porque as pessoas antecipam que os preços vão cair, não consomem. Então, quer dizer, você acha que o preço pode cair no mês que vem e aí você não consome, entendeu? Porque, olha a lógica, pessoal. Você realmente vai achar ruim que o preço esteja baixo e ele possa ficar menor no mês que vem? Ou você teria problema se o preço for subir no mês que vem? Esse seria um problema. Se o preço vai cair no mês que vem, não tem problema nenhum. Você vai consumir esse mês e vai ficar ainda mais feliz no mês que vem. Ninguém vai deixar de comprar gasolina, não vai andar de carro porque o preço está barato. Ninguém vai deixar de comprar comida, né? Vai passar fome porque o preço está barato. Isso não faz nenhum sentido. E usam esse argumento também para o Bitcoin, que é um ativo deflacionário. Mas existe uma diferença muito grande. Por que a gente não gasta Bitcoin, ou não costuma gastar Bitcoin? Porque nós estamos trabalhando aqui num cenário onde existem pelo menos duas moedas para você. Você tem o real na sua economia local e tem o Bitcoin. E o Bitcoin é uma moeda superior ao real. Então o que você faz naturalmente? Você guarda o Bitcoin, que é uma moeda melhor, e gasta porcaria, gasta shitcoin real. Então é natural, isso acontece desde o bimetalismo lá no passado, quando existiam duas moedas, né, moedas de ouro e moeda de prata, como a de ouro era superior, as pessoas guardavam a moeda de ouro em casa e gastavam a de prata. Esse problema vai acabar futuramente quando o Bitcoin for dominante, for a única moeda a ser utilizada, como acontece com a maior parte das pessoas com o real. Se você só tem uma moeda, você precisa utilizar essa moeda. Não tem como você evitar o consumo. Você consome porque você precisa consumir. Você precisa de coisas no seu dia a dia. Você não deixa de utilizar porque no mês que vem a sua moeda pode estar mais
mais valorizada. E, por sinal, se você deixar de gastar algo hoje, significa que você está investindo, ao contrário do que ela fala. Ela fala que as pessoas não consomem e não investem, ou uma coisa ou outra. Se você não está consumindo, você automaticamente está investindo. Se você não está investindo, você está automaticamente consumindo. Então, não faz qualquer sentido. E é muito positivo que a moeda que você possui, ela seja forte a ponto de você querer investir, guardar, porque você guarda dinheiro, você investe dinheiro pensando no futuro, está acumulando para fazer investimentos maiores no futuro. Então, ao invés de você gastar com porcaria no dia a dia, porque seu dinheiro não vale nada e vai valer menos ainda lá na frente, você guarda esse dinheiro com a tranquilidade de que ele vai continuar tendo bom valor no futuro e aí faz investimentos maiores. Você vai abrir uma empresa, você vai contratar pessoas. Isso não é possível quando a moeda é uma porcaria. Então, investimento, guardar dinheiro é algo extremamente positivo e que faz a sociedade avançar mais rapidamente, ao contrário do que falam esses economistas tradicionais. E foram vários portais fazendo a mesma coisa, tá? Começou com a UOL, a gente tem aqui também a Infomoney perguntando se a deflação é boa ou ruim para a economia. E eles falam aqui, a queda generalizada de preços por tempo indeterminado é ruim. Isso significa que o poder de compra das pessoas está reduzido. Como que o poder de compra está reduzido se as coisas estão ficando mais baratas? Olha se faz algum sentido lógico, pessoal. Queda de preço. Como é que o poder de compra é reduzido? O poder de compra aumenta. Se os preços estão caindo, você consegue comprar mais coisas. É isso. Não faz nenhum sentido. Eles estão completamente contra a lógica. Quem tem Bitcoin sabe disso. Se você guarda Bitcoin, as coisas ficam cada vez mais baratas para você. Vocês têm aí, por exemplo, aquela imagem tradicional de quanto custa um iPhone em satoshis, né? Em frações de Bitcoin. A cada ano que passa, você precisa de menos Bitcoins, de menos satoshis para comprar o iPhone. Isso é positivo, o seu poder de compra está aumentando. Hoje eu posso comprar muito mais iPhones do que eu comprava no passado. Então meu poder de compra aumentou, pessoal da Infomoney. Ele não caiu, é justamente o contrário. Portanto, se não bastasse o governo naturalmente gerando inflação, imprimindo moeda e destruindo o nosso poder de compra, a própria mídia defende a inflação e condena a deflação. Então não tem saída, pessoal. A gente precisa tirar o dinheiro do poder dessas pessoas, seja do governo ou do braço do governo, como mídia e bancos, porque eles estão remando no sentido contrário, que tira o nosso poder de compra e tira o nosso poder sobre a nossa propriedade, como aconteceu com os índios, né? Os índios não conseguem fazer o que querem nas suas terras e vão se manter pobres para sempre, usando tanga e pescando. A gente também não consegue progredir graças à intervenção idiota por parte dessa desgraça aí de Estado, mídia, bancos, etc. E se mesmo com todas essas barreiras, esse controle à sua propriedade, você conseguir progredir, conseguir se desenvolver e enriquecer, aí o Estado vem com a sua última arma, como está acontecendo lá na Colômbia. O novo presidente da esquerda, Gustavo Petro, apresentou o projeto para aumentar impostos de colombianos ricos no primeiro dia da presidência. Qual foi a primeira coisa que o esquerdoso fez ao chegar ao poder na Colômbia? Imposto, né? Claro, ele entrou lá para isso, para ganhar mais dinheiro. Então o que ele pensou? Vamos ganhar mais dinheiro. Vamos roubar quem primeiro? Vamos roubar os ricos. E ele vem com aquele lenga-lenga de que vamos tirar dos ricos e isso vai melhorar a sociedade. Ele está tirando do rico para dar para o pobre? Não. Ele vai manter o mesmo imposto para o pobre e vai aumentar o imposto dos mais ricos, como se isso não fosse prejudicar os mais pobres. Porque o que acontece quando você vai lá no empresário ricão e mete imposto em cima dele? Ele vai repassar isso para o pobre, nos produtos e serviços de suas empresas. Ele não vai absorver esse custo para ele. Sempre que você taxa uma pessoa rica ou uma empresa, isso será repassado nos produtos e serviços e quem vai pagar por isso são os mais pobres. É sempre o lado mais fraco que paga a conta. Então não faz nenhum sentido você falar que vai taxar os mais ricos, é outra coisa completamente ignorante, né? A gente está vendo aqui coisas que não têm lógica alguma e continua nesse mesmo sentido. Taxar os mais ricos prejudica justamente os mais pobres.
Notem como não tem muita saída, né? Você percebe que se não tem propriedade, não existe propriedade, a minha própria casa aqui não é minha, é como se fosse uma concessão estatal. Se o Estado quiser passar uma estrada no meio da minha casa, ele vai me dar um dinheiro que ele vai definir quanto é, e eu sou obrigado a sair daqui. Eu tenho que pagar IPTU para morar na minha própria casa, então eu pago um aluguel para o Estado para ter minha casa, ter minha propriedade, então não é minha. É uma concessão estatal, isso serve também para os índios, serve para todo mundo. E ele também controla o nosso dinheiro e mesmo assim, se você conseguir sobreviver à inflação, sobreviver a esse controle de propriedade e tudo mais, e progredir, o Estado vai vir com um projeto para te taxar porque você ficou rico. E aí você paga novamente porque conseguiu progredir. Então não tem saída. A ideia do Estado como bandido é te roubar, seja você pobre, seja você rico, cada vez roubar mais. E é justamente por isso que a gente precisa do Bitcoin. O Bitcoin é o que permite que a gente progrida, seja você um índio, seja você um homem branco, seja você asiático, seja lá o que for, você consegue escapar desse roubo e assim progredir mais rapidamente, evoluir mais rapidamente. Por hoje é isso, não esqueçam de utilizar aqui o link e cupom da Kaspersky para ter aí antivírus no ano todo praticamente de graça, é um custo bem baixinho. Olhem lá no site que vale muito a pena, escolham um serviço de antivírus que for melhor para vocês. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima. Preocupado com a segurança de suas criptomoedas? Proteja seus dados e moedas digitais com o antivírus Kaspersky. Link na descrição.